Olá! Hoje, respondendo a inscrita que está fazendo uma blusinha e tem um detalhe para cima do busto, para cima da altura do decote, e ela quer saber como fazer aquilo. Pelo que deu para perceber na foto, eu faria de duas maneiras, mas eu vou mostrar apenas uma. A blusa é feita atravessada. Começo na frente, então. Era decote redondo, eu faço uma quantia de carreiras para dar a base do decote. E começo a aumentar para fazer o arredondado do decote. Aumento somente num lado. Faço duas carreiras, aumento outro ponto. Mais duas carreiras. E assim eu vou fazendo os aumentos que costumam ser feitos para arredondar o decote. Então, dependendo da profundidade do decote que você tenha para fazer, se é uma blusa de linha com decote mais para baixo, um decote mais cavado, faz mais aumentos. Já fiz todo o arredondado, agora chamo agulhas para cima para serem enroladas. Vamos supor essa quantia de agulhas aqui, enlaço. Esses pontos estão sensíveis, são o início ainda do trabalho para eles. Preciso chamar para cima. No trabalho que você me passou a foto, tinha umas pregas. Essas pregas são feitas com transportador. Então, eu conto algumas carreiras para baixo. Aqui eu tenho 10 carreiras feitas a partir dos pontos aumentados. Eu vou contar 4 para baixo. Com o transportador, pego os pontos aqui e coloco para a máquina. Eu fechei uma espécie de barrinha na altura do decote. Então, vamos fazer um pouquinho mais para baixo. Na altura do início do decote. Chamo os pontos para cima, porque estão sensíveis. Faço mais 8 carreiras. Conto 4 carreiras para baixo. Apanho os pontos. Oito carreiras e apanho novamente 4 carreiras para baixo. Assim vai formando uma barrinha dupla bem pequenininha. Aliás, esse trabalho pode ser usado tanto no avesso, que formem essas preguinhas aqui, ou onde a prega apareça mesmo, essa barrinha dupla apareça, então ela ficaria um detalhe no ombro também. Outro detalhe que poderia ser diferenciado é não fazer sempre na mesma agulha, fazer em agulhas alternadas. Vamos ver aqui. Desço 4 carreiras e pego as agulhas noutra direção, não nessa.
Posso fazer uma mais para baixo, outra mais para cima, uma mais para baixo, outra mais para cima, fazendo um efeito diferente. Aliás, aqui deu uma falha. Quando acontece ponto assim falhado, eu preciso soltar ele lá de cima, remalhador pelo lado direito do trabalho, a lombadinha dele para mim, e vou pegando a carreira por carreira e refazendo. Trago o remalhador bem para cima, engato a carreira dentro do remalhador e puxo. Parece que ele está fazendo um nado. Coloco na agulha. Outro detalhe, no caso dessa blusinha que você vai precisar fazer, ela tem ombro. Então, assim como nós fizemos aumentos aqui para o redondo, eu preciso fazer diminuições para o ombro. Então, eu já diminuo. E o desenho. Vamos fazer um para cima e um para baixo para ver o efeito que ela dá. Assim como fizemos o decote, agora faria o remalhado para cava. Era uma blusinha sem manga, então remalho. Faço o arredondado da cava também, diminuindo pontos. E aqui o resultado do nosso trabalho. Maria Isabel, eu espero que tenha respondido a tua dúvida de como fazer esse tipo de preguiadinho.
aqui no lado direito, mas no lado avesso também ela formaria bem bonito um decote com um detalhe assim e um volume maior para baixo. Creio que dessa forma aqui você consegue fazer o trabalho perfeito. Com o ombro, caída de ombro com diminuições, a cava, manga redonda e o decote redondo também. Começando ou no lado da frente ou no lado da cava, as duas formas são possíveis. E o detalhe de fazer um numa altura e o outro na outra também parece um efeito de preguinhas não tão uniforme, fica melhor do que todas elas na mesma direção. Esse volume aqui para batas, para blusa de gestante, ficaria bem interessante também. Não um detalhe simples, um detalhe que tenha uma função de aumentar, de dar volume aqui, mas justo na parte do ombro. Essa então é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!